Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é a dublagem da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas dadas por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta aula gravada em 27 de outubro de 1972 em Vrindavana, Índia. Pradyumna Prabhu lê da introdução do Néctar da Devoção. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Prabhupada e de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, por cuja inspiração tenho me dedicado à tarefa de compilar este estudo resumido do Bhakti Rasamrita Sindhu. Esta é a sublime ciência do serviço devocional, como foi proposta por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu há 500 anos atrás na Bengala Ocidental, Índia, para propagar o movimento da consciência de Krishna. Srila Rupa Goswami começa sua grande obra oferecendo suas respeitosas reverências a Sri Sanatana Goswami, que é seu irmão mais velho e mestre espiritual, e ora para que o Bhakti Rasamrita Sindhu cause muito prazer a Sri Sanatana Goswami. Srila Prabhupada inicia a explicação. O nosso Srila Rupa Goswami queria satisfazer Sanatana Goswami. O nosso dever é satisfazer o superior, não o público. Nós estamos prestando serviço ao público, de acordo com a direção da autoridade superior. Nós não manufaturamos qualquer programa de serviço. Este não é o nosso negócio. O que quer que seja ordenado por... Assim como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna. Ainda assim, ele estava seguindo as autoridades. Shri Krishna, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Ele também estava se referindo ao Brahma Sutra. Brahma Sutra Padaschaiva Vinishtitam. Assim, esta é a maneira. Qualquer propaganda espiritual fidedigna deve ser feita seguindo os passos das autoridades prévias. No momento presente, se tornou uma moda manufaturar alguma ideia. Mas esta não é a maneira védica. A maneira védica é receber a mensagem através do sistema Parampara. Evam Parampara Praptam Imam Rajarshayo Viduhu, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. Não desviar o Parampara. Assim, Sanatana Goswami foi ensinado por Sri Chaitanya Mahaprabhu continuamente por 2 meses, pessoalmente, em Benares, Varanasi. Por isso ele é nossa autoridade. O Hari Bhakti Vilasa, a Gaudiya Vaishnava Sampradaya, eles seguem os princípios do Hari Bhakti Vilasa. Naquele Hari Bhakti Vilasa, Sanatana Goswami recomenda Tatha Diksha Vidhanena Dvijatanjayate Nrinam Diksha Vidhana. Pelo processo de Diksha, qualquer ser humano pode ser elevado à posição de Brahmana fidedigno. Vidhanena, Vidhana. Essa mesma palavra é usada, Vidhana. Vidhana significa processo fidedigno. Tatha Diksha Vidhanena. Existe uma outra boa sugestão. Yata Kanchanatan Yati Kansarasa Vidhanena. Rasa. Rasa significa. Um outro significado de rasa é... Como é isso? Como isso é chamado? Eu esqueci. O metal... Alguns devotos sugerem metal de sino. Prabhupada. Não, sino. Aquele metal líquido. Os devotos dizem mercúrio. Srila Prabhupada. Mercúrio, hidróxido. Como isso é chamado? Hidróido. Um outro devoto então sugere argento vivo. Srila Prabhupada diz. Não. Um outro nome é hidrargírio. Este é o nome químico do mercúrio. Você sabe. Hidrargírio. Sim. Unguento de hidrargírio. Sim. Este é um outro nome do mercúrio, hidrargírio. Assim, em sânscrito, isto é chamado rasa, rasayana. Do mercúrio, rasa. A química é chamada Rasayana Shastra. Na verdade, Rasayana Shastrika, a composição química, começa do mercúrio e enxofre. Este é o começo da composição química. Assim, Rasa Vidhanena. Pela interação química de enxofre e mercúrio, você pode adicionar um pouquinho de cobre. Então isso se torna ouro. Você pode manufaturar ouro, contanto que você conheça o processo.
como misturar o cobre, um pouco, e mercúrio, pela via do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é a mãe dos elementos químicos. Sem enxofre, você não pode fazer qualquer composição química. Por isso, todas as composições químicas são chamadas sulfato, sulfito, dessa maneira. Assim, Sanatana Goswami dá esta ideia da composição química. Parece que ele sabia como trabalhar com elementos químicos. Yatha kanchanatan yati, kamsarasa vidhanataha, tatha diksha vidhanena, dvijatan jayate nirnam. Assim, nós estamos tentando seguir Sanatana Goswami. Por diksha vidhanena, por iniciar quaisquer pessoas, de qualquer lugar. Não interessa, porque nesta era, em Kali Yuga, o Diksha Vidhana é realizado de acordo com o Pancharatrika Vidi, não Vaidika Vidi. Vaidika Vidi é muito estreito. A menos que a pessoa seja o filho fidedigno de um Dvija, a iniciação não é dada. Para os Shudas não havia iniciação. Um Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Assim, estes são os processos védicos. Então, na Kali Yuga, porque é entendido que todo mundo é Shudra, por isso, Vaidika Vidhana não pode ser aplicado. Vaidika Vidhana requer que a pessoa seja nascida de um Brahmana ou Kshatriya. Então, ele é elegível para ser iniciado. Mas em Kali Yuga isso não é possível. Por isso, Pancharatrika Vidya é aceito. Narada Pancharatra. Tathar Diksha Vidhanena. Este Diksha Vidhana, recomendado por Sanatana Goswami, significa Pancharatrik Vidi. Agora, Rupa Goswami diz em seu Bhakti Rasamrita Sindhu: Shruti Smriti Purana Adi Pancharatrik Vidim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Sem submeter-se ao processo de Shruti, que significa os Vedas, Smriti, os Puranas, e outras literaturas corolárias, Bhagavad Gita, Mahabharata, Smriti, Manu Smriti, as leis dadas por Manu, Parashara. Assim, Hari Bhakti. O serviço devocional ao Senhor deve ser aprovado pelos Vedas, Puranas, Pancharatrik Vidi. De outra maneira, qualquer show de serviço devocional é simplesmente uma perturbação. Qualquer pessoa pode manufaturar. E isso está sendo apoiado por grandes atividades missionárias. Yatamata Tatapata. Você pode manufaturar seu próprio caminho de princípios religiosos. Mas este não é o caminho védico. O caminho védico é Evam Parampara Praptam, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. Muito embora nós estejamos iniciando as pessoas de baixa classe da sociedade, ainda assim, seguindo os princípios de Pancharatrik Vidi, as injunções dos Goswamis, por isso, isto é fidedigno. Bhagavata Vidi, Pancharatrik Vidi, eles são vidis, fidedignos. Assim, Sanatana Goswami. Rupa Goswami, primeiro ele oferece suas respeitosas reverências a seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, porque Rupa Goswami o aceitou como mestre espiritual. E ele foi iniciado por Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami. Rupa Goswami também. Assim, ele oferece suas respeitosas reverências a Sanatana Goswami. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. Ele ora ainda para que, residindo neste oceano de néctar, possa sempre sentir prazer transcendental no serviço a Radha e Krishna. Srila Prabhupada reinicia a explicação. Oceano de néctar. Os filósofos Mayavadi, geralmente eles dão este exemplo que todos os rios, eles correm para o oceano. Este exemplo é geralmente dado quando o rio se mistura no oceano. Não interessa que curso ele esteja seguindo. Depois de tudo, ele vai para o oceano. Imerge no oceano. Assim, esta é a liberação última. Mas esta analogia. Se você faz alguma analogia, você deve considerar todos os pontos de similaridade. Esta é a maneira de fazer a analogia. O quanto mais você tenha pontos similares, então a analogia é perfeita. Assim, os rios imergindo no oceano. Então você deve considerar a seguir que a água superficial, misturando-se com o oceano, é de novo evaporada. A água é evaporada pelo calor escaldante do sol. Assim como agora você vê a nuvem no céu. Isso não é nada além de água evaporada do mar. Assim, a água que emerge dentro da água
e dentro do oceano, a água do oceano, agora isto é evaporado no céu. E, de novo, isso vai cair, e mais uma vez correr para o oceano. Assim, isto é chamado avagamana, ir e vir, ir e vir. Mas nossa filosofia Vaishnava não é imergir na água, mas manter sua identidade e ir fundo dentro da água, de tal maneira que você não vai evaporar. O peixe e os animais aquáticos dentro da água, eles não evaporam. Eles não vão se tornar nuvem e cair de novo. Por isso, Sanatana Goswami, Rupa Goswami diz, ele ora para que, residindo neste oceano de néctar, possa sempre sentir prazer transcendental. Nossa filosofia é voltar ao lar, de volta ao Supremo. Não no céu espiritual, para Vyoma. Céu espiritual, existe a chance de cair. Por que chance? Isto é certo. Aqueles que estão imergindo na refulgência Brahman, o Shastra diz que eles vão cair de novo. Aruhya Kritrena Parampadantata Patantyadaha. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, verso 32. Aruhya Kritrena. Eles, os Gyanis, eles se submetem a severas austeridades, penitências, para imergir na existência do Brahman pessoal. Mas eles caem de novo. Eles caem de novo porque eles não têm abrigo. Anadrita Yujmad Angrayaha. Como neste céu, existem muitos planetas. Você pode ir a alta velocidade para o planeta Lua ou o planeta Vênus, mas se você não tem abrigo para ficar lá, você tem que voltar para este planeta Terra. Isto é experimentado na prática. Similarmente, você pode imergir na refulgência Brahman. Assim como nosso avião vai muito alto e, num certo ponto, você vê como se estivesse invisível, imerso. Na verdade, não está imerso. Nossos olhos não podem ver mais. Eles acham que isso é estar imerso. Por isso, Jiva Goswami, este princípio da imersão, ele explica. Assim como um pássaro verde entra numa árvore verde, parece que o pássaro não existe mais. Isso para os olhos imperfeitos. Mas o pássaro está existindo. Você não pode ver. Ambos, a árvore e o pássaro, são verdes. Nós vemos como se ele tivesse imergido. Porque o céu espiritual e a entidade viva espiritual, pequena, isso imerge e não emerge. Está lá. A individualidade está lá. E por causa dessa individualidade, fragmento do Brahman Supremo é eterno, Sanatana. Não é que o espírito pode ser cortado em pedaços. Isto não é possível. Nós somos partes fragmentárias. Isto significa que nós somos eternamente indivíduos. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Nós somos um dos Nityas. Existem inumeráveis Nityas e Chetanas, as entidades vivas, partes e parcelas da entidade viva suprema, Krishna. Eles são todos indivíduos. Krishna também diz no Bhagavad Gita, meu querido Arjuna, não pense que eu, você, ou todos esses soldados e reis que estão reunidos neste campo de batalha, eles não existiam no passado. Eles existiam. E eles estão existindo no presente. E, similarmente, eles existirão no futuro. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Assim, onde está a questão de imersão e perda da individualidade? A individualidade permanece. Isso permanecia no passado, ela é no momento presente e está continuando. E no futuro também, eles permanecerão, da mesma maneira. Isto é claramente explicado no 2º capítulo do Bhagavad Gita. Assim, imersão não significa sempre a perda da individualidade. A individualidade está lá. Por isso, a teoria da imersão na existência do Brahman pessoal é ficar lá por algum tempo e cair de novo. Assim como o mesmo exemplo das águas do rio. Elas emergem no oceano, mas de novo se evaporam no céu e caem. De novo vai para o rio, emerge, bhutua bhutua praliyate. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 19. Isso está acontecendo. Uma vez manifestado e de novo imerso, isso está acontecendo. Assim, a nossa filosofia é que uma vez indo para o oceano, não voltemos mais. Kyatva deham punarjamana iti mameti kaunteya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Esta é a nossa filosofia.
Se nós vamos no mundo espiritual, nós não vamos gostar de voltar. Nós ficamos com Krishna e dançamos com ele, ou brincamos com ele, ou servimos a ele como árvore, como planta, como água, como vacas, como a terra, como os vaqueirinhos, como o pai, a mãe, ou como gopis. Esta é a nossa filosofia. Uma vez que nós vamos para Krishna, nós vivemos para sempre com ele, em cada uma dessas capacidades. Deixe-me viver em Vrindavana, em qualquer capacidade, não interessa, mas viver lá. Por isso ele diz que ele em seguida ora para que por residir naquele oceano de néctar, ele possa sempre sentir eternamente, continuamente, sem cessação, Anandamaya Abhyasat, permanecer Anandamaya. Este é o princípio da filosofia Vaishnava. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. Ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os grandes devotos e acharyas, mestres santos, que são comparados a tubarões no grande oceano de néctar e que não ligam para os diversos rios da liberação. Os impersonalistas gostam muito de fundir-se no Supremo, tal qual os rios que vêm fundir-se no oceano. Pode-se comparar o oceano com a liberação, e os rios com todos os diferentes caminhos da liberação. Os impersonalistas habitam na água do rio, que, eventualmente, vai se misturar ao oceano. Contudo, eles não têm informação de que dentro do oceano, assim como dentro do rio, há inumeráveis entidades vivas aquáticas. Os tubarões que vivem no oceano não ligam para os rios que deslizam para dentro do oceano. Srila Prabhupada retoma a explicação. Sim, o tubarão, peixe grande, tubarão, corpo grande, eles não têm lugar para vir para o rio, voltar. Não há lugar. Os grandes crocodilos, grandes tubarões, eles não vêm para o rio. Eles permanecem constantemente no oceano. Continue. Sim. Pradyumna Prabhu continua a leitura. Os devotos vivem eternamente no oceano do serviço devocional e não ligam para os rios. Em outras palavras, aqueles que são devotos puros permanecem sempre no oceano do serviço transcendental amoroso ao Senhor. E nada tem a ver com os outros processos, que são comparados aos rios, que só gradualmente chegam ao oceano. Srila Rupa Goswami ora a seu mestre espiritual, Srila Sanatana Goswami, para proteger o Bhakti Rasamrita Sindhu, o oceano do néctar puro do serviço devocional, dos lógicos, que gostam de argumentar e se intrometem desnecessariamente na ciência do serviço ao Senhor. Ele compara os argumentos e a lógica desses indivíduos a erupções vulcânicas no meio do oceano. Srila Prabhupada. Sim, Natam Starkena Yojayet, Achintya Kalo Ye Bhavana Tam Starkena Yojayet. Simplesmente pelos argumentos lógicos você não pode entender Krishna. Esta é a injunção védica. Tarkoa Pratishto. Você não pode estabelecer a verdade pela simples lógica e argumentos. Você pode ser um grande lógico, mas alguém pode aparecer que seja um lógico maior que você, e ele derrota você. Isso está acontecendo. Tarkoa Pratishta Shrutayo Vibhinam. Agora, se você lê os Vedas, você vai encontrar alguma contradição. Não é contradição, mas para o neófito isso parece ser contradição. Assim como nós temos citado o exemplo de que o excremento de um animal é impuro, mas o esterco de vaca é puro. Assim, pela lógica, você pode dizer que o esterco de vaca também é o excremento de um animal. Como isso é puro? Mas nos Vedas você vai encontrar tal coisa. Por isso, pelo simples estudo, sem render-se a si mesmo ao mestre espiritual, você vai encontrar todas essas contradições e você vai ficar confuso. Shrutayo Vibhina. Eles não são Vibhina, mas para nosso conhecimento limitado, algumas vezes, eles parecem como Vibhinam, diferentes. Shrutayo Vibhinam, Nasomunir, Yasyamatan Nabhinam. E você não vai encontrar um filósofo que não concorde, que não discorde com nossos filósofos. Por isso, Dharmasya Tato Nihitam Guhayam Mahajanojena Gatasapanta. Nós temos que seguir os passos dos grandes acharyas. Esta é a maneira. Estes Mahajanas são descritos no Shastra
como o Sr. Brahma, Sr. Shiva, Swayambhur Narada Shambhu, Kapila Kumaro Manu, Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 3, verso 20. Eles são todos mencionados. Assim, se você segue qualquer dessas grandes personalidades, Brahma é a maior personalidade dentro deste universo. Ele tem a sua Sampradaya, que é conhecida como Brahma Sampradaya. Similarmente, o Sr. Shiva também tem a Sampradaya, que é chamada Rudra Sampradaya. Similarmente, Narada Pancharatra, Kumara Sampradaya. Assim, siga a Sampradaya. Sampradaya Vihina Te, Mantras Te Nifalam Mata. Se você não segue qualquer Sampradaya fidedigna, então o seu caminho de avanço espiritual será bloqueado. Você vai simplesmente gastar o seu tempo. Vipalam Mataha. Assim nós devemos seguir os passos dos grandes acharyas. Então nosso progresso é positivo, não há medo. Assim abrigue-se nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Assim como o Rupa Goswami é descrevendo aqui que ele quer se abrigar no oceano, fundo no oceano. Ele não se importa com os rios. E, como isso é chamado? Bharavagni. Existe algum redemoinho na água. Isto é comparado com os argumentos. Algumas vezes, estes lógicos, eles criam calamidade argumentativa no processo do serviço devocional. Mas Rupa Goswami recomenda que nós não devemos ser desviados pelos argumentos, karmis, gyanis e yogis. Deixe que eles façam o negócio deles. A gente não se importa com eles. Nós os respeitamos o tanto quanto possível. Mas nós não aceitamos o caminho de karma, jnana e yoga. Jnana karmadi anavritam. Jnana karmadi anavritam. Anyabhilashita shunyam. Jnana karmadi anavritam. Nós não devemos ser desviados pelo processo de karma, jnana e yoga. Isso é serviço devocional puro, Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti. Nós devemos permanecer. Nós devemos nos fixar no caminho de Shuddha Bhakti. Esta é a recomendação de Srila Rupa Goswami. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. No meio do oceano, tais erupções vulcânicas não podem causar muitos danos. E, analogamente, aqueles que são contra o serviço devocional ao Senhor e que propõem muitas teses filosóficas sobre a realização transcendental última, não podem perturbar este grande oceano do serviço devocional. Srila Rupa Goswami, o autor do Bhakti Rasamrita Sindhu, afirma muito humildemente que está apenas tentando difundir a consciência de Krishna em todo o mundo, embora se considere humildemente incompetente para esta tarefa. Essa deve ser a atitude de todos os pregadores do movimento da consciência de Krishna que seguem os passos de Srila Rupa Goswami. Nunca devemos nos considerar grandes pregadores, senão que devemos considerar sempre que somos simplesmente instrumentos dos acharyas anteriores, que só conseguiremos fazer algo para o benefício da humanidade sofredora se seguirmos o exemplo deles. Srila Prabhupada. Sim, assim como Narottam Das Thakur diz, Tandera Charanasevi Bhakta Sanevas, Tandera Charanasevi. Nosso principal negócio é servir aos acharyas. Este movimento para a consciência de Krishna significa porque nós estamos tentando servir os acharyas. Chaitanya Mahaprabhu e seus discípulos diretos, os Shad Goswamis, e seus discípulos, Rupa Raghunatha Pade Roy Beakuti. Isso é necessário. Tandera Charanasevi Bhakta Sanevas, Janame Janame Mora Ei Abilas. Assim, esta sociedade está tentando criar uma sociedade de devotos por todo o mundo, sem qualquer discriminação de casta, credo ou cor. A pessoa deve ser um devoto de Krishna. Yei Krishna Tatvaveta Sei Guru Hai. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, verso 128. A pessoa deve conhecer a ciência de Krishna. Então, ele pode pregar para os outros. Sei Guru Hai. Este é o nosso propósito. As pessoas não devem mal interpretar a nossa propagação, que nós estamos fazendo proselitismo para o hinduísmo. Ontem, um assim chamado Gyani veio até mim. E ele me desafiou que, Swamiji, antigamente os cristãos costumavam converter os hindus, e os muçulmanos costumavam converter os hindus para o islamismo ou o cristianismo.
Agora você está convertendo os cristãos ao hinduísmo. Então, onde está a diferença entre a atividade deles e a sua atividade? Assim, este tolo não sabe que isto não é fazer uma pessoa de cristão para hindu. Não é este o processo. Nós não estamos interessados. Eu nunca disse em qualquer reunião nos países ocidentais que a religião hindu é melhor do que a sua religião cristã. Abandone a sua religião cristã e venha para a religião hindu. Não, essa não era a minha propaganda. Existem muitos estudantes antigos aqui presentes. Eles devem se lembrar. Eu nunca fiz propaganda. Ao invés, quando eles perguntavam se uma pessoa pode atingir a perfeição por seguir os princípios cristãos, eu disse sim. Então a nossa propaganda não é fazer proselitismo das pessoas do cristianismo para o hinduísmo. Nossa propaganda é fazer com que todo mundo conheça o fato de que todos são eternamente servos de Krishna. Esta é a nossa propaganda. Desvera Swarupa Raya Nitya Krishna Das. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20, versos 108 e 109. Esta é a nossa propaganda. Nós estamos tentando convencer as pessoas de que a sua posição original é como servo de Krishna. Você agora esqueceu isso. Reviva a sua consciência de Krishna e você será feliz. Esta é a nossa propaganda. Não mal interprete que nós estamos tentando espalhar o hinduísmo. Hinduísmo é um termo de ficção, porque não há uma conclusão fixa. Alguém está aceitando isto, alguém, mesmo os Jainas e os Sikhs e muitas outras sub-religiões, eles também são governados pelas regras hindus, lei hindu. Assim, na verdade, esta palavra hindu é dada pelos muçulmanos. Nós não encontramos esta palavra na literatura védica, hindu. Isto é posterior, eu quero dizer, prakrita. Ou no Bhagavad Gita você não vai encontrar a palavra hindu. Ou no Srimad Bhagavatam. Ou em qualquer outra literatura védica. Isto é uma convenção de um estágio posterior. Na verdade, nós, os seguidores dos princípios védicos, o nosso sistema é Varnashrama Dharma. 4 Varnas e 4 Ashramas. Isto é, isto pode ser aplicado. Mas Varnashrama Dharma é aplicado em qualquer lugar. Chaturvarnya Mayashristan Guna Karma Vibhagashaha. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13. A criação de Deus. Assim como o Sol. O Sol é a criação de Deus. O Sol é visível em qualquer lugar. Não que algum Sol americano e algum Sol indiano, não. O Sol é o mesmo. Similarmente, Chaturvarnya. Os 4 princípios de divisão. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Eles estão em todo lugar. Isto não é monopólio da Índia. Em qualquer lugar existe uma classe de homens inteligentes, homens conscientes de Deus. Eles são chamados Brahmanas. Em qualquer lugar, aqueles que estão preparados para a causa correta, administradores, Kshatriyas. Em qualquer lugar, quem está interessado em negócios, comércio, agricultura, eles são chamados Vaishyas. E em qualquer lugar, quem está simplesmente satisfeito por servir os outros, ele é chamado Shudra. Assim, nosso princípio não é fazer proselitismo do cristão para o hindu ou do muçulmano para o hindu. Nós estamos ensinando simplesmente como reviver sua própria posição constitucional, tornar-se um servo de Krishna. Isto é o movimento para a consciência de Krishna. Assim, isto é aplicável em qualquer lugar, em todo lugar. Isto não é monopólio da Índia ou para os hindus, não. E, na verdade, isso está sendo aceito praticamente em todos os países, mesmo de todas as seitas religiosas. Na nossa sociedade existem garotos e garotas. Eles vêm do grupo cristão, do grupo dos judeus, do grupo muçulmano. Mas quando eles vêm aqui, todos eles se tornam servos de Krishna. Este é um movimento para a consciência de Krishna. Muito obrigado. Fim.